E agora eu vou sair um pouquinho do nosso quintal para falar de Estados Unidos. O governo norte-americano ordenou o envio de mais um navio de guerra e de um submarino de ataque com propulsão nuclear para o Mar do Sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. Eliseu Caetano está aqui conectado conosco e vai trazer as informações para a gente agora. Mais uma forma de pressionar o governo de Nicolás Maduro, né, Eliseu? Bem-vindo. Pelo menos é o que os analistas por aqui dizem, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Esse é um importante reforço naval lá no Mar do Caribe, viu? O governo dos Estados Unidos intensificou hoje a presença militar lá no Mar do Caribe nessa operação contra os cartéis de drogas classificados por Washington como organizações terroristas transnacionais. Na primeira leva, conforme a gente tem acompanhado aqui no jornal, 3 destroyers Aegis já haviam sido enviados e se encontram neste momento em águas internacionais muito próximos à costa da Venezuela. Agora, daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, vão chegar reforços anfíbios e em seguida chegam mais 3 navios de grandes portes, viu? Esses navios que estão indo para lá com esses anfíbios vão servir para apoiar a operação, que já conta com cerca de 4.500 militares, dos quais 2.200 são fuzileiros navais prontos para operações de desembarque, de acordo com informações que vêm de Washington. Além disso, essa força por lá recebeu um cruzador de mísseis guiados e também de um submarino de ataque, elevando significativamente o poder naval norte-americano naquela região. Esse já é o maior deslocamento de meios navais americanos para o Caribe, Evandro, em anos, sinalizando, como você disse, não apenas o combate ao narcotráfico, motivo que levou esse aparato militar americano para essa região da América Latina, mas também, de acordo com os analistas políticos por aqui, pressão política e pressão estratégica sobre o regime de Nicolás Maduro. Evandro. Agora, o Eliseu Caetano, eu quero falar um pouquinho de Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos. O Trump demitiu por justa causa a economista Lisa Cook. Mas Lisa diz que não vai renunciar ao cargo porque ele não poderia fazer isso. Não tem motivos para demiti-la por justa causa. Conta essa história, mais uma confusão por aí, hein, meu amigo? Mais uma confusão, mais uma polêmica à vista e mais um caso envolvendo o Donald Trump que vai saber parar aonde, Evandro? Na justiça, viu? Tudo porque Lisa Cook prometeu que não vai recuar, inclusive já contratou assessoria jurídica para auxiliá-la nessa batalha que vai para os tribunais. Donald Trump agora, cerca de 30 segundos, 1 minuto atrás, deu entrevista a uma rede de TV norte-americana e garantiu que do lado dele também nada muda. Lisa Cook está demitida como diretora dos governadores do Fed, o equivalente ao Banco Central aí no Brasil. Sobre ela pesam algumas declarações dadas por Trump como motivo para essa demissão, que seriam ali a declaração de 2 residências principais para obter condições melhores de hipoteca. Esse anúncio da demissão, e com esse motivo, foi feito publicamente pelo presidente Donald Trump ontem, através de suas redes sociais, como já está de praxe acontecer. Em seguida, ela recebeu a carta formal de demissão e aí a batalha na retórica começou, não apenas na internet, mas também nos veículos de comunicação, e agora pode chegar aos tribunais, viu? Lisa Cook, ela é economista, é a primeira mulher negra no board do Fed. Ela negou todas as acusações que estão sendo feitas pelo presidente Donald Trump e afirmou que o presidente não tem poder para destituí-la, não dessa forma, não de forma sumária. Vale lembrar que, pela legislação americana, um diretor do Fed só pode ser removido por justa causa, algo que, segundo os analistas políticos por aqui, ouvidos pela imprensa americana, pressupõe ali de um processo formal que permita a defesa e também, obviamente, apresentações de provas, o que, Evandro, não ocorreu até aqui. Cook, então, o reforço, disse que não vai renunciar, já contratou assessoria jurídica. Donald Trump disse que a Casa Branca vai até o fim e a disputa, portanto, vai à justiça já nos próximos dias, nos tribunais federais lá na capital americana, em Washington, e com possibilidade até de chegar à Suprema Corte do país. Segundo constitucionalistas aqui e fontes consultadas por veículos nacionais, esse é um momento, é um lugar sem precedentes entre o Executivo e o Banco Central dos Estados Unidos, que, por desenho institucional, opera com independência para decidir juros e política monetária. Ninguém melhor do que o nosso
nosso Alan Gani para falar como os mercados reagiram, mas o dólar caiu, foi uma confusão danada e a gente vai seguir daqui, Evandro, acompanhando essas e outras notícias importantes dessa terça-feira ao longo da programação da Jovem Pan. Eu volto com você no estúdio. Valeu, my friend. Um abraço para você. Alan Gani, você concorda com essa interferência de Trump em relação a Lisa Cook? Não concordo. Por quê? Muitos economistas lá nos Estados Unidos não concordam com isso, porque o Fed, né, e os membros do Fed, eles têm independência. Não é assim que você demite um funcionário do Fed. Você precisa ter um processo, você precisa provar. E um dos fundamentos da economia norte-americana, o que faz a economia norte-americana ser tão forte, é justamente a independência entre as instituições, é o aspecto institucional, a força das instituições. E quando você toma uma medida como essa, você está enfraquecendo as instituições. E aí a leitura do mercado, por lá e aqui também, Evandro, é de que isso abre um precedente para outras demissões e sirva como instrumento de pressão para baixar a taxa de juros no porrete estatal. Bruno Musi, eu vi algumas análises de que Trump estava sendo comparado ao presidente da Turquia tomando essas decisões autoritárias. Você concorda? Vamos lá, nesse ponto eu entendo toda uma estratégia dele, como eu já venho falando aqui, mas eu discordo totalmente disso, tá? Você trouxe um ponto importante da Turquia e vale talvez enfatizar um pouco. Durante a pandemia, a Turquia, o presidente da Turquia, o autocrata Erdogan, mandou embora 3 presidentes de Banco Central, porque os 3 presidentes queriam subir a taxa de juros, o Erdogan queria que mantivesse a taxa de juros baixa, e o que acabou fazendo foi que ele demitiu esses 3. A taxa de juros na Turquia, que estava a 20%, caiu para 9% e depois subiu para níveis acima de 50% quando a inflação atingiu 100% ali no meio da pandemia. Portanto, uma destruição ao governo federal interferir nas atividades econômicas e nas atividades de decisão de política monetária do Banco Central. No Brasil aconteceu a mesma coisa com a Dilma Rousseff e o Tombini, onde a taxa de juros beirou os 14,25%, 14,75% e a inflação beirou os 12%, com a mesma intromissão do executivo no Banco Central. E essa é a grande importância de você ter um Banco Central autônomo e independente, que no Brasil ele ainda é dependente no orçamento do governo federal. Portanto, essa intromissão, ela é sim completamente deletéria e faz muito mal para a atividade econômica e para a confiança como um todo nas instituições. O Federal Reserve é de 1913, discussões de autonomia do Banco Central já foram suprimidas ao longo dos anos 90, inclusive em países da América Latina, como Chile, Colômbia e Peru, e nos Estados Unidos de muitas e muitas décadas. Portanto, isso é sim algo extremamente negativo e essa intromissão não pode ser feita. Ô, Fábio Piperno, onde você imagina que Donald Trump queira chegar com todas essas medidas e decisões que ele vem tomando? Evandro, ele é um autocrata ainda, de certa forma, coibido ou pelo menos pressionado pela força das instituições, mas ele luta para corroer essas instituições. Imagina, veja, nós passamos grande parte dos últimos 2 anos aqui, nesse programa mesmo, discutindo, debatendo e criticando, por exemplo, os comentários que o presidente Lula fazia sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quando ele dizia, aquele rapaz. Então, quando o Lula chamava o Roberto Campos Neto de aquele rapaz, nossa, ele provocava praticamente um motim na Faria Lima e no mercado financeiro. Imagina se o Lula se atreve, em algum momento, a trocar na marra um diretor do Banco Central. E, aliás, Trump, inclusive, ele busca substituir até mesmo Jerome Powell, o presidente do Fed. Então, vejam, olha a proporção que as coisas estão chegando. As pessoas pensam que é só o Eduardo Bolsonaro criticar o governo, está no direito político dele, ou então o Trump toma lá uma atitude usando a lei Magnitsky para supostamente proteger alguma empresa americana. Não, isso é algo muito mais amplo. É exatamente a adoção de políticas coercitivas para colocar em marcha uma espécie de um neomacartismo. Isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, daqui a pouco ele está criando de novo um novo
comitê de atividades anti-americanas para exatamente investigar inimigos do regime. E, aliás, por exemplo, agora não vão até mesmo quem tem visto e faz, por exemplo, manifestações em favor da Palestina, já pode ter seu visto cassado. Olha o nível de ataque contra o qual a democracia americana tem que lutar agora. Vejam, outro dia ele mudou procuradores que eles eram hostis, procuradores que faziam investigações que lhe causavam incômodo. Então, ele tenta remover na marra todo e qualquer adversário político que ele encontra pela frente. Zé Maria Trindade, eu quero ouvir tua análise, só lembrando que às 5 horas da tarde a gente precisa fazer aquela pausa para receber o pessoal da rádio que se junta às nossas plataformas. Vai lá, meu amigo. Pois é, eu sempre gosto de lembrar que a situação dos Estados Unidos não estava boa. Todo o encaminhamento seria da China assumir aí a liderança mundial, tanto na economia como na política e nas relações. Eu conversava aqui com embaixadores e tal, e muitos já diziam, na economia a China já está superior. Então, naquele momento, eu entendi que o Donald Trump tinha que sacudir os Estados Unidos e dar um basta. A população norte-americana concordava com isso, porque tudo isso aí, esta autonomia que Lula chama de imperador e outros chamam de imperador, ele diz autonomia do presidente norte-americano, isso foi discutido na campanha eleitoral. O Trump nunca foi com pele de cordeiro, um lobo com pele de cordeiro, ele sempre fez esse discurso. Só que ele está indo um pouco longe demais ao ultrapassar leis que são da economia, que não podem ser revogadas com decisão presidencial, né? Então, é isso que está acontecendo. Ele está ultrapassando e a economia tem fundamentos. E esses fundamentos estão sendo desobedecidos. Isso tem um custo, e o custo é alto mesmo. Agora, Alan Gani, existe a questão relacionada também à Venezuela, além dessa decisão do Federal Reserve, o envio de mais um navio próximo da costa da Venezuela para pressionar Nicolás Maduro. Você acha que essa pressão pode funcionar da maneira como Donald Trump espera? Acredito que não, e eu também não acredito numa invasão, acho muito improvável, dos Estados Unidos na Venezuela. No mundo idealizado, as pessoas acreditam que uma invasão norte-americana é muito simples, porque, afinal de contas, o poder bélico dos Estados Unidos é muito maior do que o poder da Venezuela. Não é bem assim no mundo real. Vamos lembrar que a invasão do Iraque não foi trivial, demorou muito tempo, teve mobilização de tropas, 6 meses de tropas, né, para enviar ali para o Oriente Médio. Você tem que chamar reservistas. Os Estados Unidos já estão numa outra frente, Evandro, ali na Ucrânia, né, numa guerra por procuração. Então, não é tão trivial. O Vietnã também, um país pequeno, pobre, os Estados Unidos perdeu. Não é trivial. Pois é, né? Tem toda essa situação relacionada, então, à Venezuela. Nos últimos tempos, o governo norte-americano tem intensificado as tratativas contra Nicolás Maduro. Essas tratativas aparecem em relação à recompensa por Nicolás Maduro e recompensas em milhões de dólares que foram aumentando conforme esses anúncios foram sendo divulgados, e agora a intensificação também do poderio, digamos, bélico de guerra ao redor da Venezuela. O pessoal da rádio está conosco, sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês por aqui para a gente debater, trazer opinião crítica. Eu sou o Evandro Cini e a gente conversa pela próxima 1 hora. Estamos debatendo aqui as últimas decisões de Donald Trump, entre elas o envio de mais estrutura militar próximo da costa com a Venezuela. Fala, Fábio Piperno. Eu concordo com o Alan, não tem nada banal. Veja, os Estados Unidos e outras forças importantes, em 2011, tentaram derrubar o ditador Assad lá da Síria. O Assad caiu outro dia, há poucos meses, depois de 13 anos de conflito, de guerra civil, porque, enfim, da mesma forma que ele era atacado por um lado, ele conseguiu angariar apoios de outros. As coisas não são assim, não é com 4 mil homens que você vai lá e depõe um presidente e está resolvida a parada. Veja, e para que isso? Ué, ele não era o senhor da paz? Não foi essa a promessa de campanha? Ele não ia acabar com todas as guerras na primeira semana de mandato? Eu acho que nos últimos tempos, a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que está acontecendo na faixa de Gaza, o bombardeio no Irã e agora essa possível aventura lá na Venezuela estão mostrando exatamente o contrário. Aliás,
para quem, inclusive, já ameaçou anexar o Canadá e, inclusive, incorporar lá, enfim, chama Groenlândia. Eu acho que é muito expansionismo para pouca prática de paz, realmente. Uma das alegações de Donald Trump é que a Venezuela estaria diretamente envolvida no narcotráfico que hoje prejudica os Estados Unidos, com o apoio, inclusive, à chancela de Nicolás Maduro. Continue, Gani. Não, pegando um gancho no que você falou em relação ao narcotráfico. Então, se você, vamos supor, acaba com o narcotráfico na Venezuela, será que você acabou com o tráfico de drogas no mundo inteiro? Então, você vai ter que invadir a América Latina inteira, né? Porque Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil. Outro ponto, você tem México, você tem drogas sintéticas hoje, produzidas na Europa, você vai invadir a Europa também. Então é óbvio que isso é algo para uma narrativa que você coloca, estou invadindo a Venezuela por conta do narcotráfico, eu vou acabar com o narcotráfico. Você não acabou com o narcotráfico até hoje no mundo e nem vai acabar com o narcotráfico. A guerra das drogas é praticamente uma guerra perdida. E aí você vai ter que, o quê? Invadir a América Latina inteira. Você não vai acabar, você tem outros países que são muito mais produtores de cocaína do que a própria Venezuela, a Colômbia, Peru e Bolívia. Então, isso é uma justificativa. É claro que isso também desagrada a base do MAGA. Ele foi eleito, o Trump foi eleito prometendo não invasão a outros países, saindo de guerra. Você vai promover mais uma outra guerra e que você vai gastar novamente bilhões, trilhões de dólares. Você já está numa outra frente extremamente desgastada, que é a guerra da Ucrânia. Você está numa outra frente indiretamente com Israel, que também pesa para Donald Trump, tanto é que ele deu uma declaração querendo o fim do conflito em Gaza. Vamos lembrar que o Afeganistão, Evandro, 150 mil criadores de cabra, que é o Talibã. Os Estados Unidos ficaram 20 anos lá para saírem do Afeganistão e deixarem 92 bilhões de dólares em armamento. Não é tão trivial como o pessoal imagina invadir um outro país. E saiu fugido. Não é trivial. Essa ideia, o pessoal tem uma ideia de videogame, de que vai lá, Rambo 2, invadir um outro país, e é tão simples assim. Não é uma questão trivial invadir outro país. Eu quero que o Nicolás Maduro caia, mas não é uma questão simples a invasão de outro país. O mundo não é tão romântico como a gente imagina. Interessante, Alan Gani.